Uma fé que não desiste. Sabe que em alguns momentos das nossas vidas, quando nós estamos passando por lutas, em algum momento, às vezes, nós queremos desistir. Às vezes, nós queremos olhar para Deus e dizer assim: será que Deus está olhando para mim? Será que é verdade? Eu posso confiar que Deus vai fazer um milagre na minha vida? Sabe, queridos, quando nós temos uma fé que ela não desiste, essa fé, ela vai persistir. Vai vir as circunstâncias contrárias, vai vir os problemas, mas nós vamos persistir, e aí então nós vamos vencer as adversidades. Acredite, por favor, acredite nisso. Essa mulher que nós vamos estar lendo agora, ela foi uma pessoa assim, uma pessoa que persistiu, uma pessoa que não desanimou, uma pessoa que viu a sua fé e colocou a sua fé em prática, e ela recebeu aquilo que ela queria de Deus. Acompanha comigo esse texto, por favor, de Mateus capítulo 15, 21 ao 28, que diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, fazia o que, irmãos? Está fraco. Fazia o quê? Clamava. Clamava o quê? Vamos um pouquinho mais alto. O que essa mulher fazia, irmãos? Não, ela fazia o quê? Ela clamava. Clamava o quê? Aleluia. Ela tinha um problema. A minha filha estava horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o fez o que, irmãos? O que ela fez? Adorou, dizendo o quê? Socorre-me, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, ficou curada, para a glória do Senhor. Aleluia, ficou curada. Veja bem, irmãos, uma fé que ela não desiste, nós temos que pensar em várias coisas. Mas o relato desse evangelho aparece em Mateus e Marcos, e nós encontramos essa mulher grega de origem sírio-fenícia, que foi até Jesus para lhe pedir ajuda. Eu entendo que nós estamos aqui nessa tarde para pedir ajuda, mas ajuda para quem pode nos ajudar. E na verdade, a única pessoa que pode te ajudar é Deus, é Jesus. Mas desde já você precisa entrar comigo dentro dessa mensagem e começar a ver a ação dessa mulher, a atitude dessa mulher. E veja bem, as escrituras declaram que ela não cessava de pedir, e ela que libertasse a sua filha de quê? De um demônio. E isso dá a entender que Jesus não foi receptível ao seu primeiro pedido, nem ao segundo, e provavelmente muitos outros. Jesus às vezes ficou no silêncio, dentro do pedido que essa mulher fazia. Mas essa mulher, ela não parou. Mas essa mulher, ela não desistiu, porque ela queria que a sua fé não desistisse daquilo que ela tinha por desejo no coração. Ela queria algo de Deus, ela queria uma cura para sua filha. Essa mulher tem uma atitude que cala os nossos corações, cala nossas vidas, a atitude dela. Ela clamava a Jesus. E irmãos, veja que ela sabia a quem ela estava clamando, ela sabia a quem ela estava procurando ajuda, ela sabia quem poderia dar ajuda para ela. Talvez nessa manhã, ou nessa tarde, nós estamos pensando: quem poderia nos ajudar? Quem poderia nos socorrer? E essa mulher está nos ensinando: vai para Deus, vai para Jesus, vai para Ele, Ele vai te ajudar de alguma forma. Ela insistia dizendo:
Ela falava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Irmãos, por que ela queria que Deus tivesse compaixão dela? Veja bem, ela não chegou direcionando diretamente para a filha dela, mas fala para ela: Senhor, tenha compaixão de mim. Claro que ela disse da filha, falou da filha dela que estava endemoniada, mas ela direcionou a ela: tenha compaixão de mim. Em alguns momentos, nós estamos carregando alguns fardos, e é fardo pesado que nós estamos carregando. E às vezes nós estamos chegando para Deus falando: Senhor, cura determinada pessoa, cura. Mas às vezes Deus está querendo trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa vida, trabalhar o nosso pensamento, trabalhar a nossa fé. Ele está querendo fazer isso comigo e com você. Presta atenção, meus irmãos. Muitas vezes nós vamos a Deus com uma luta, e Deus quer primeiro tratar o meu e o seu coração. Eu quero que você entenda isso. Às vezes o fardo parece estar pesado mesmo, parece estar difícil mesmo, mas Deus quer tratar você. Deus quer fazer você levantar nas madrugadas. Deus quer fazer você orar mais. Deus quer fazer você ler mais. Deus quer fazer você acreditar mais. Deus está querendo fazer que você não pare de clamar, que você vai até Ele. E por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, a fé que ela não desiste, ela clama sem cessar. Clama sem cessar. Eu e você, nós precisamos aprender isso. Deus tratando o seu coração, Deus tratando a sua vida. Mas por quê? Porque Ele não quer que você desista, Ele não quer que você diminua a sua fé, mas Ele quer que você aumenta, porque Deus tem o poder na mão dele, amém, irmãos? E as nossas orações podem mexer com a mão do Senhor. As nossas orações podem mexer com o coração de Deus, mas eu e você temos que clamar sem cessar. Não podemos parar de clamar. Olha, a Bíblia nos mostra isso no verso 22, que diz assim: e eis que uma mulher cananeia que viera daquela região clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela clamava, irmão, segundo esse texto, ela está clamando, e conota que não era uma única vez, ela clamava. O texto não está dizendo eu clamei ou clamou, está dizendo clamava. Ela estava correndo atrás de Jesus: oh, Jesus, 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 olha eu aqui, olha eu aqui. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes nós fazemos isso? E nós precisamos aprender isso, como igreja do Senhor, como povo santo e como pessoa que tem alguma luta para ser resolvido. Nós precisamos chegar em Jesus e clamar: Senhor, olha a minha dor, Senhor, olha o meu problema. Eu vou contar uma experiência para vocês. Muito tempo atrás eu estava doente. E naquele dia eu disse: eu não vou para a igreja. A depressão caiu em cima de mim. Eu não vou para a igreja. E eu deitava na cama, eu ficava com febre, tremendo, com muita febre. E eu cheguei e falei assim para minha esposa: eu vou parar com o meu ministério, eu vou parar com a minha vida, porque eu estou muito doente, eu não sei o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo? E eu cheguei numa área, numa edícula que nós tínhamos lá. Eu sentei naquela área, numa cadeira de área para trás, e fiquei olhando, falei: oh Deus, leva eu, leva eu. Aí eu acordei, eu falei: como assim? Leva eu para onde? Eu não quero ir não. Quem quer morrer aqui? Ninguém. Por isso nós estamos aqui, orando: Senhor, cura eu, cura eu, cura eu. E naquele momento, irmãos, eu falei assim: sai Satanás da minha vida, sai capeta. Você está querendo me atrapalhar, atrapalhar o meu ministério, atrapalhar o meu casamento, atrapalhar a minha vida, atrapalhar a minha saúde. Você está querendo atrapalhar, você não tem poder sobre mim. Em nome de Jesus, saia. Sabe o que aconteceu, irmãos? Fui para a igreja de noite. Estou até hoje sem aquela febre que eu não sei o que era aquilo. Satanás foi embora mesmo. Ataques, lutas, provações, mas nós temos que clamar sem cessar. Agora a pergunta é: será que nessa tarde tem alguém aqui aparentemente está cansado de clamar e parece que não tem resposta? Eu quero dizer uma coisa para você: não para, não para, porque Deus está testando você. Deus está provando o seu coração, a sua persistência. Deus está provando. Mas pastor, já faz 6 meses, não importa. Continua mais 1 ano, continua mais 2 anos. Não importa de clamar, não para de clamar, porque a vitória vai vir, você pode acreditar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E essa mulher, ela tinha um alvo, que era a cura da filha dela. Era o alvo que ela tinha. Qual é o teu alvo? Qual é o que você está pedindo para Deus? E ela não encontrou dificuldade para clamar. Ela encontrou, foi empecilho humano. Ela não teve dificuldade para clamar, mas ela teve empecilho humano para destruir a fé que ela tinha, para diminuir a coragem que ela tinha. E essa destruição de fé humana, de pessoas, esse empecilho,
que não deveria haver com os discípulos de Jesus. Eram os discípulos que estavam tentando tirar o sonho dela. Eram os discípulos que estavam falando para ela parar. E olha o que o texto nos revela no verso 23. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: pede-a, pois venha clamando atrás de nós. Pede para ela parar, pois vem clamando atrás de nós. Roga, fala para ela desistir. Está vindo atrás de nós, Jesus, por favor. Manda ela parar, manda ela embora. Sabe, irmãos, quantas vezes tem pessoas na sua família dizendo para você: não vá para Jesus? Quantas vezes tem pessoas atrás de você falando: desista? Quantas pessoas têm falado para você: você não vale nada? Quantas pessoas? E aqui eram os próprios discípulos falando: manda ela parar. Ela está rogando para nós aqui: despede, manda ela parar com isso. E eu quero dizer uma coisa para você: não pare. As adversidades vai vir atrás de você. Sabe por quê? O discípulo não é para desanimar ninguém. O discípulo não é para distrair pessoas com necessidade. Não é para isso. O discípulo não é para parar de fazer as pessoas desistirem. Será que você tem uma pessoa que tem tentado tirar você do foco? E se você tem essa pessoa, você precisa clamar mais ao Senhor. Você precisa pedir mais para o Senhor: Senhor, tem misericórdia agora da minha vida e da vida dessa pessoa que tem tentado me tirar da visão do Senhor, tentado me tirar da cura do Senhor, tentado diminuir a minha fé. Faça como essa mulher: não deixa de ouvir, não deixe de clamar, não deixe de falar aquilo que você está precisando para Jesus. Senhor, eu preciso de um milagre. O que nós precisamos, irmãos? De um milagre. E ela estava atrás de uma cura para ela e também para a filha dela. Então ela clamava: eu preciso de uma cura, eu quero uma cura para ela, mas também uma cura para a filha dela. E ela falava bem forte, irmãos. O que ela falava? Leia comigo bem forte, vamos lá, 1, 2, 3 já. Senhor. Será que Jesus ouviu você falando? Será que nós falar mais forte vai ser bacana para nós? Vamos lá? 1, 2, 3 já? Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela encontrou um Salvador. Amém? Ela encontrou. Ela clamava por filho de Davi e ela encontrou um Salvador que podia resolver a pendência da vida dela. Em segundo lugar, irmãos, uma fé que não desiste, prostra-se aos pés de Jesus. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Segunda-feira o pastor Jacó ia fazer um procedimento. Às 3 horas da manhã Deus me levantou e eu me prostrei nos pés de Jesus por causa dele. Eu mandei uma mensaginha para ele: pastor, estou orando pelo senhor agora. Eu estou prostrado porque eu creio que Deus vai fazer uma cura na sua vida. Prostrar aos pés de Jesus, isso é magnífico. Quando você não olha para nada e para ninguém e fala assim: é aqui que eu vou. E essa mulher me ensinou a fazer isso, prostrar aos pés de Jesus. Olha aqui que o texto nos mostra, no verso 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa, um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Marcos falando isso. Prostrou-se aos pés de Jesus. E essa mulher chegou no momento que ficou cega, ficou surda pelas palavras que estava ouvindo. E ela estava desesperada, ela não queria saber de nada. A única coisa que ela queria saber: a minha filha está horrivelmente endemoniada. A minha filha está horrivelmente, lá 16, filho. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Era isso que ela estava falando. Irmão, pense em uma pessoa endemoniada. Você já viu? Já viu uma pessoa endemoniada? Agora multiplica isso, horrivelmente endemoniada. Que situação? Eu me lembro de situação na minha vida, onde eu fui num lugar para expulsar um demônio, lá em Sarandi, no bairro Bom Pastor. Quando eu fui lá, quando nós chegamos lá, era um monte de demônio que tinha. A mulher fazia tudo que vocês imaginam fazer. E os homens que estavam lá não conseguiam segurar ela. Ela estava horrivelmente endemoniada. Horrível, mas nada que a palavra do Senhor não ajudou e abençoou a vida daquela mulher. Ela foi liberta para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Agora veja bem, Jesus ele queria tratar o coração daquela mulher, mas ela fechou os ouvidos para as adversidades, para as pessoas que iam contrária ao poder do Senhor, porque ela tinha uma fé, e essa fé ela não poderia deixar morrer.
Ela precisava acreditar que Deus iria operar através da vida dela. Veja bem, Mateus versículo 15, 26, diz assim, dentro das coisas que ela estava ouvindo, então ele respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, tudo bem, mas eu acredito que o Senhor vai fazer uma obra na minha vida, eu sei que o Senhor está falando, a tradição é essa mesmo, mas eu acredito que o Senhor vai fazer uma obra na minha vida. Ela poderia ter sentido humilhado por ouvir Jesus dizer isso, ela poderia ter sentido a mulher mais suja de todos, mas ela não desistiu porque ela cria. Ela tinha uma confiança, ela tinha uma fé inabalável, ela sabia que ele poderia resolver as pendências da vida dela. Ela poderia ter desistido, mas ela continuou a aclamar, e ela ouviu mais. Olha no verso 23, e ele porém não lhe respondeu palavras. Mais uma situação, porque nós podemos ouvir o não de Deus e podemos ser abençoados, mas aqui era um silêncio de Jesus, ali próximo a ela, um silêncio. Mas por que ele não fala comigo? Talvez o coração de muitos falaria isso, mas ela permaneceu querendo um milagre de Jesus. Não me importa o silêncio, mas o que me importa é que um milagre precisa acontecer na minha vida. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram, despede, pois vem clamando atrás de nós. Quantas coisas negativas, quantas coisas ruins para essa mulher ter perdido a fé dela, e ela não, ela persistiu. Talvez eu estou falando para você hoje à tarde, que algumas coisas têm tentado atrapalhar a sua fé, de você acreditar que Deus vai fazer um milagre na sua vida, que Deus vai fazer um milagre na sua família, que Deus vai fazer um milagre na sua empresa, mas algumas pessoas estão dizendo para você, ou algumas pessoas não estão querendo te ajudar, e algumas pessoas não vão ajudar mesmo. Você precisa ir para Jesus Cristo, vai para Ele. Jesus, Ele é o consumador da nossa fé, irmãos. É Jesus quem vai nos ajudar, é Jesus quem vai operar nas nossas vidas. E veja bem, o texto está falando que Jesus não ignorou seus pedidos, mas Jesus ele ficou em silêncio, Sabe, irmãos, um certo dia, um certo homem passou na porta da minha casa, pedindo comida. Ele passava todo sábado. Bacana. E um dia ele passou lá no sábado, e ele parou perto de mim lá, e falei para ele assim, eu quero ouvir a sua história. E ele começou a contar a história dele, falar. E dentro da história dele, eu fiquei observando que ele ficou incomodado. Ele fazia assim, para ir embora, o que ele queria era comida, ele não queria ouvir eu falar. E eu comecei a falar de Jesus para ele, E quando eu estava falando de Jesus para ele, este homem pegou a mercadoria, e sabe o que ele fez depois, irmãos? Nunca mais foi na minha casa, porque ele não estava atrás de Jesus, ele estava atrás da comida. Porque se ele estivesse atrás de Jesus, ele voltaria na minha casa, ele receberia comida, e ele receberia também uma palavra do Senhor. Ele queria somente a comida. Talvez nós também estamos querendo só comida, não estamos querendo ir para Jesus. Você está errado, se você pensa dessa forma, porque Jesus ele quer você por inteiro, e quer tratar, e quer renovar a sua fé em todos os dias. Jesus simplesmente ele ficou calado. Se fosse nós, talvez, nós pensaríamos, como assim? Ele não é o mestre? Por que está me ignorando? Por que ele fica calado? Por que ele não me responde? Ou então falar, Jesus só abençoa quem ele quer. Será que você já não ouviu isso? As pessoas dizerem assim, Jesus só abençoa quem ele quer. Não adianta insistir, ele já tem as pessoas programadas para abençoar. Isso não é verdade, irmãos. A bênção do Senhor está para todos nós. Mas nós precisamos pegar a ação dessa mulher. Nós precisamos clamar, nós precisamos nos prostrar aos pés de Jesus. Olha bem, essa mulher não pensou nada disso. A atitude dela foi de prostrar, um gesto de humildade, porque ela não poderia deixar a fé dela morrer. Ela precisaria alimentar a fé dela, ela precisava continuar crendo. E olha o que a Bíblia fala sobre humilhar. Na verdade, ninguém gosta de se humilhar. Ninguém gosta, não é verdade, irmãos? Ninguém gosta de se humilhar. Quando nós falamos de se humilhar, ninguém gosta de fazer serviço sujo, ninguém gosta de ajudar aquelas pessoas que estão muito sujas, ninguém gosta. Mas nós precisamos entender que quando nós nos humilhamos para Deus, Deus também vai colocar a sua mão e vai nos levantar na hora certa, no momento certo. Ninguém gosta de ser humilhado e nem de sofrer vergonha.
e o pecado, ele traz humilhação e consequência vergonhosa para o culpado, mas Deus honra os humildes, que obedecem os seus mandamentos e faz o bem. E o melhor ser humilde do que ser humilhado. É melhor ser humilde. Quando pecamos, devemos nos arrepender e pedir perdão para Deus. Nós precisamos pedir perdão. Mas o que acontece, irmãos? O que acontece é que os arrogantes, que não se arrependem de seus pecados, serão humilhados. Serão humilhados. Agora, Crônicas capítulo 7, versos 14, ele começa a reportar bem essa mulher. Essa mulher fez tudo isso aqui. Olha bem, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ela andou dentro desse texto. Ela viveu esses princípios. Ela buscou a Deus. Ela se humilhou na presença de Deus. Ela se afastou de todas as situações contrárias da vida dela. E ela buscou a face desse Salvador. Por quê? A fé dela não poderia cair por terra. Ela tinha que alimentar. Creia. Será que você pode crer nesse dia? Que Deus tem, nessa tarde, que Deus tem algo poderoso para a sua vida? Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, e por fim, uma fé que não desiste, transforma necessidade em adoração. Que bacana, que bacana. Transformar as necessidades em adoração. Eu estou sofrendo, mas estou cantando. Eu estou chorando, mas estou cantando. Eu estou sem dinheiro, mas estou cantando. Eu estou doente, mas estou cantando. Aleluia! Como que Deus não escuta isso, irmãos? Está doendo, mas eu estou com Ele. Eu estou adorando, eu estou reconhecendo o poderio do Senhor. E olha o que essa mulher fez, sabendo de tanta necessidade, de tanta luta que ela estava passando com a sua filhinha. Ela faz o quê? Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Será que nós faríamos a mesma coisa? Será que, em meio de tanta luta, nós faríamos isso? Em meio de tanta provação? Senhor, socorre-me, socorre-me. Adoração, irmãos, o que é adoração? Adorar é um reconhecer a realidade da presença de Deus. Adoração tem a ver com a nossa atitude de respeito, reverência e submissão. De maneira simples, o adorador diz: eu tenho certeza de que Deus está comigo. Glória a Deus. Guarde essa frase, por favor. Quando adoramos, Deus olha para além das nossas palavras para ver a postura dos nossos corações. Olha que bacana. Guarda isso com você. E essa mulher sabia que todos os gestos não poderiam ser simplesmente por causa da sua necessidade. Ela usava o momento para denunciar aquele que estava ali, que era digno de adoração. Usava aquele momento para dizer: esse é o Messias, esse é o Jesus, esse é o Todo-Poderoso, e é nele que eu confio, é nele que eu coloco a minha fé, é nele. Estava ali para denunciar: esse é o que vai fazer diferença nesse mundo. E olha bem, ela se prostra e reconhece a sua soberania e adora. E a Bíblia diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E Deus estava olhando para o coraçãozinho daquela mulher. Deus estava olhando para o coraçãozinho dela. Deus estava olhando que ela estava lutando contra um demônio, contra uma legião de demônios, mas Ele estava olhando para o coração dela, para a ação dela, para a atitude dela. Irmãos, o resultado só poderia ser esse. O resultado da adoração dela foi a resposta que ela recebeu de Jesus, reconhecimento que todos, ao ler os evangelhos, não vão esquecer da atitude dessa mulher. Não vão esquecer. E o verso 28 diz assim: Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo o que queres. E desde aquele momento, o que aconteceu, irmãos? A sua filha ficou sã. A sua filha. Você sabe que nós precisamos ter atitudes? Nós não gostamos de ouvir não. Nós não gostamos de ouvir as pessoas falar aos nossos corações. Tentar mudar os nossos pensamentos. Nós não gostamos de algumas situações. Nós podemos até não gostar, mas nós precisamos ir para Jesus.
E quando Jesus se calar, não desista dele. Não desista dele. Diga assim: Senhor, fazer como Jacó fez. Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Isso é clamar sem cessar. Isso é clamar sem cessar. Eu quero orar por você. Eu não sei como você veio aqui nessa tarde hoje. Eu não sei. Eu não sei também se você já fez um compromisso com Jesus também, não sei. Mas eu sei de uma coisa: Jesus está chamando você nesse dia. Jesus, Ele quer fazer na sua vida, Ele quer transformar o seu coração nesse dia, nessa tarde. Ele quer. Você não veio aqui à toa nessa tarde. Ele quer aliviar o seu fardo. Ele quer abençoar a sua vida. Por isso, põe a mão no teu coração, por favor. Senhor, eu não conheço muitas das pessoas que estão aqui nesse auditório hoje, Senhor. Mas eu conheço o Senhor, porque hoje de manhã eu conversei com o Senhor e foi coisa magnífica, maravilhosa. Maravilhosa a presença do Senhor na minha vida, o Espírito do Senhor. Mas, ó Deus, eu queria pedir um favor para o Senhor. Que o Senhor pudesse curar, ó Deus, essas pessoas que estão aqui nessa tarde, Senhor. Que vieram das suas casas com problema com família. Como aquela irmã que eu estava conversando, que está com problema com o esposo dela. Ó Deus, aquele homem, ó Deus, que está dando convulsões, Senhor. Ó Deus, alcança ele lá, ó Deus, na casa dele e faz um milagre. E os demais irmãos, ó Deus, como eu vi aqui, ó Deus, testemunho de cura, libertação, talvez vieram aqui nessa tarde com o mesmo desejo. Mas talvez, Deus, a fé, ela está desistindo de crer, porque às vezes não está tendo paciência. E eu quero pedir ao Senhor nessa tarde: dê paciência. Dê o Espírito Santo do Senhor convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E leva cada um, Deus, a ter um encontro com o Senhor nessa tarde. No nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.